Olá, boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos vocês. Vamos aí dar sequência aos nossos estudos psicanalíticos. Na aula passada, antes do carnaval, né, a gente até estava estudando algo que tem muito a ver com o carnaval, né? Que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Princípio do prazer. Eu tudo quero, eu tudo posso. O princípio da realidade. Mas nem tudo que eu quero, eu posso. Então, o ser humano, ele trabalha justamente pautado nessa dicotomia. Em Freud falava que o ser humano nasce em busca do prazer e fugir da dor. E é isso que a gente faz sempre, né? Eu quero sempre, até aquelas pessoas que são controladoras, perfeccionistas, aquelas pessoas que são obcecadas, né? Que tá tudo certinho, porque eu. Só um minuto, deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu estou apertando o telefone errado. É o 1, menina, tá apertando. Boa noite. Senta-se à vontade. Você fecha a porta para mim, Regina, por favor? Então, o princípio do prazer e o princípio da realidade, a gente nasce com essa coisa de, né? No carnaval, por exemplo, eu tenho vontade de fazer tudo, de soltar a louca, né? Mas eu posso? Não. Tem uma série de condutas morais, legais, né? Até aquela coisa, minha religião não me permite. Então, a gente sempre, o ser humano é pautado na busca pelo prazer. Eu sempre vou buscar o prazer na minha vida e fugir da dor. Então, por que as pessoas são controladoras? Porque quer manter tudo sob controle, para que nada saia daquele normal, para eu não ter desprazer, para eu não sentir dor. Então, se eu coloquei essa caneta aqui em cima, deixa aquela caneta ali, exatamente naquele local, por quê? Porque eu não quero ter o desprazer, a dor de sair procurando ela. E assim a gente vai fazendo com tudo. Porém, o que o próprio Freud falava é o seguinte, que, na verdade, eu tenho que estar mais habituado à dor, porque isso é certeza, né? A enfrentar a dor, eu ter o meu ego forte para enfrentar os momentos de crise. E quando o prazer vier, é um bônus. Nossa, então é muito triste a vida. Não é a realidade. Problemas. Um dia um aluno me perguntou assim, quanto que eu dou aula alta para o paciente? Eu dou alta para o paciente quando ele não tiver mais problemas? Não. O problema sempre vai existir. Quando que eu dou alta para o meu paciente? Quando ele tiver o ego forte suficientemente bom para que ele tenha capacidade de enfrentar aquele problema e não sofrer tanto. E o que é pior, viu, gente? A gente sofre mais em pensamento do que na realidade. Olha bem para a realidade de vocês hoje, vê qual é o motivo real de sofrimento. Né? Faça essa autoanálise de vocês. Qual é o problema que vocês têm? Muitas vezes o problema está aqui. 90% daquilo que a gente pensa não acontece. Então, muitas vezes, eu fantasio sobre o problema. E o que é pior, eu fantasio querendo evitar um problema que nem aconteceu ainda. E
Por isso que a gente vê esse bando de gente ansiosa, estressada, com síndrome do pânico. Porque a cabeça está funcionando num outro patamar, fora da realidade. Né? Sempre olha para a sua realidade. Como é que está a minha realidade hoje? Está difícil? Tá. A gente sabe que tem realidade difícil. Tem, todo mundo tem. Mas eu estou conseguindo resolver? Pô. Tá difícil? Tá difícil. Mas tá resolvendo? Tá resolvendo. Então segue. Segue assim que vai dar certo. Né? Então, aprenda que o princípio do prazer nós sempre vamos ter, mas a gente tem que se esbarrar com o princípio da realidade. Né? E vamos olhar um pouquinho melhor para esse princípio da realidade, que ele parece uma coisa meio castrativa, né? Esse primeiro momento. Eu quero soltar a franga nesse carnaval, mas eu não posso, porque na segunda-feira eu tenho que trabalhar. Né? Na quarta-feira eu tenho que trabalhar, então eu não posso. Tá tudo bem. Você não pode nesse, mas você pode em outro, você pode num outro momento. O que te impede? Por que tem que ser só no carnaval? Né? Tem que ter data para você se divertir, para você aproveitar, para você sair com os amigos, para você festejar? Não, não precisa. Você pode fazer isso em outra data. Então, vamos olhar para a realidade que a gente vive hoje também e ver a realidade do nosso problema. Agora, ficar livre deles, nós não vamos ficar. Né? Por exemplo, você planeja o seu dia todo, vou sair amanhã de manhã, vou levantar tal horas, fazer isso, fazer aquilo outro, tá, pá. Aí no meio da madrugada cai uma chuva bem grande, né? Tira a luz, acabou a energia, você não tem energia no seu prédio para você levantar, para você tomar banho, para você fazer café, para você não tem energia no seu prédio para você descer de elevador lá do 30º andar. E você está cheio de malas para descer, você tem que descer de escada. O que você vai fazer? Como é que você controla isso? Não. Se meu ego estiver fraco, eu vou me desesperar, vou me descabelar, vou xingar a vida. Eu vou querer morrer, vou querer me pular do 30º andar junto com as malas que eu tenho que carregar lá embaixo. Agora, se eu tenho um ego forte, eu vou ver o que eu tenho que... Vou ter que descer pela escada, não vai ter outro jeito. Tem que descer 30 andares pela escada. Sem problema. E essas malas? O que realmente eu preciso levar? Né? Vou levar, de vez de 3, então vou resumir aqui, vou levar uma. E vai. Sem me desesperar, sem ficar louco da vida, sem arrancar os cabelos da cabeça. Ou levanta o carro, tá com o pneu furado. Né? Levanta e o carro tá com o pneu furado. Né? Com a carcaça no chão. Então, a gente vai ficar livre disso? Não. Problema sempre vai ter. Quebrou o pneu do carro, depois quebrou a carcaça do pessoal do dia. Aí chegou agora no final de semana, passou o carnaval, refletindo, né? Opa, de carona. Eu tive 2 crises ansiedade, né? Mas não foi por causa do carro. Foi por causa do quê? Foi porque os amigos estavam ali, a família ali, e eu junto, e eu senti a responsabilidade de ficar feliz. Então, vamos lá, interessante isso. A Regina está colocando aqui pra gente que ela, né, eu citei o problema do pneu porque eu sabia que ela teve um problema semelhante com o pneu do carro. Levantou de manhã, o pneu estava furado. Dias depois, arrumou o pneu, dias depois o câmbio quebra
né? Aí, para relaxar dessa loucura toda, vamos para Ubatuba. Foi com os amigos, foi de carona, tudo bem. Chegou lá, teve crise de ansiedade, porque se sentiu na responsabilidade de estar feliz, né? É o que hoje nós chamamos de positividade tóxica. Nós vivemos num mundo em que esse excesso de positividade, que vem ali um pouco dos coachings, né? Tem que ser feliz, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que estar bem a todo momento, né? Essa positividade tóxica é terrível, porque pressiona o nosso ego. Você não estava bem, não estava bem, né? Foi para distrair, foi para coisa, mas a cabeça estava pensando aqui no BO do carro, como é que ia fazer? Como é que eu vou ficar semana sem carro? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer para pagar? E por afins, né? Mas a positividade tóxica diz: não, levanta, o sol raiou, diga bom dia e vamos embora. Que é o quê? Fuja da dor. O que a gente estava falando. A positividade tóxica é bem a receita para você fugir da dor. E não tem como, ela vem de encontro. Por isso que você se sentiu na responsabilidade de estar se sentindo feliz. Tipo assim, você está reclamando do quê? Ah, você está em Ubatuba, você está curtindo, você está com seus amigos, tudo. Esteja feliz. Vá, sorria. Essa é a positividade tóxica. Tá, mas eu tenho que entender, eu tenho que me respeitar, eu tenho que respeitar meus sentimentos, né? Eu tenho que entender que eu não estou atravessando um mar de rosas na minha vida, né? Eu, é o que o Freud falava, era mais fácil a gente entender que você vai ter problemas, eles vão aparecer, que a dor vai surgir e você tem que estar forte para superar isso. Não é com a positividade tóxica, não é querendo fugir da dor que ela vai embora. Então, o principal de tudo é manter, trabalhar para fortificar esse ego. E como que a gente começa? Retirando os entulhos do inconsciente, retirando as travas, retirando tudo aquilo que está me impedindo de olhar para mim de uma forma mais respeitosa, mais generosa, né? O cuidar de mim. Por isso que no Dia das Mulheres eu mandei para vocês, principalmente para vocês mulheres, cuide-se bem. Olhe para vocês, vê aonde vocês precisam de cuidado e vão se cuidar, vai se tratar, vai fazer o que tem que ser feito para você estar bem com você mesmo. A principal forma de eu manter um ego sadio é estando bem comigo mesmo, bem resolvido comigo mesmo. Então, dei um repassezinho naquilo que a gente aprendeu na aula passada. Vamos seguir adiante. Página 71. Em 1905, Freud publica os seus 3 ensaios sobre a sexualidade. Por que a sexualidade não pode ser uma simples satisfação? Esse mistério ainda não foi resolvido. O simples prazer sexual não é tão simples como é tratado em geral a sexualidade. 2 adultos opostos transam genitalmente. Essa história não é bem assim. Isso não é tudo. O Freud, gente, ele percebeu que a sexualidade não tinha muita relação com o coito em si, com o orgasmo. O Freud foi mais além.
O que é sexualidade? Sexualidade é tudo aquilo que me move em busca de prazer. Então, se eu falar assim para vocês, gente, vamos terminar essa aula, vamos sentar ali, vamos comer um lanche? Ah, vamos, legal, gostoso, prazer. Isso é sexualidade, né? Chegar em casa, tomar um banho, deitar, ler um livro, isso é sexualidade. Ou assistir alguma coisa, nada. Ou quando você chega e faz aquele plano, chegar em casa, vou deitar, vou dormir. Ai, que gostoso, te deu prazer, é sexualidade, né? Então a sexualidade vai muito mais além do que o sexo coital, o sexo genital. É o sexo genital? É. É o orgasmo? É. Mas não é só isso. É muito mais além do que isso. Então Freud começou a perceber que existia várias formas de sexualidade. Por isso que ele escreveu esse livro, Os Três Ensaios da Sexualidade, e contém ali o pilar da psicanálise, que é as fases psicossexuais infantis, que a gente vai ver mais para frente. É sobre pessoas que são atraídas pelo próprio sexo ou pelas partes do seu próprio sexo. São consideradas pervertidas porque não usam normalmente a sexualidade? Esses fatos eram conhecidos, mas não eram admitidos como normais. Normal chega de hipocrisia. A atividade sexual inclui frequentemente o uso da boca e do ânus. Ao tocar, passar a mão, contemplar, mostrar, fazem parte do jogo, precedem as relações sexuais normais. Então Freud começou a olhar, porque é o seguinte, na época dele, o que era o correto dentro da sexualidade? O que se entendia-se por sexualidade? O coito, papai e mamãe, acabou. Não inventa canguru perneta que não vai dar certo. O canguru perneta ali é pervertido, né? E Freud começou a entender a perversão de um outro prisma. Ele começou a entender que não, que ali o sexo anal, a boca, o sexo oral, a mão naquilo, aquilo na mão, né? Todo aquele jogo que tem antes era normal, não era pervertido, fazia parte do negócio, porque era inadmissível, né? O que os moralistas diziam, né? Que o sexo era só para procriação, principalmente os religiosos. Muitas das religiões a mulher não podia ter orgasmo, porque o orgasmo não faz parte não precisa ter orgasmo para procriar. E é, e muitas vezes a mulher não podia ver o corpo do marido, o marido não podia ver o corpo da mulher, tinha que pôr um lençol em cima com um buraco ali, pronto, e acabou. Então, isso era o correto, era o normal. Mas a gente sabia que os caras largavam a mulherada ali e ia para os prostíbulos da vida, onde se fazia de um de tudo, né? E muitos casais um pouco mais a mente mais aberta se permitiam a isso também, mas era tudo muito abafado, tudo muito secreto, né? Para não passarem como pervertido. Aí Freud falou, não, isso não é perversão. Isso é normal, faz parte da sexualidade, né? Vamos lá. Freud acabou com as ideias convencionais sobre o sexo e perversão. Os objetivos do prazer e da procriação nem sempre coincidem. Foi aquilo que a gente falou antes, né? Nem sempre ali eu estou querendo procriar, eu estou querendo obter prazer. Mas isso não era permitido. O que era permitido? Procriar.
O prazer que vinha era um bônus, só podia procriar. Aí Freud falou, não é bem assim. A gente faz sexo mais por prazer e menos para procriar. E ainda hoje é assim, né? Tanto é que existem aí os métodos, o homem fez de tudo para arrumar métodos contraceptivos. E, gente, isso é lá de trás, no Egito Antigo, as mulheres faziam uma almofadinha de algodão com um pouquinho de fezes de crocodilo e injetava, colocava dentro da vagina, como se fosse um método contraceptivo de barreira, como se fosse um DIU, um dispositivo intrauterino. Né? Aí o cara fecundava, o espermatozoide ejaculava, o espermatozoide parava ali naquela esponjinha com fezes e tudo nojento, né? Mas era o que tinha para não engravidar. Na Idade Média, já existia camisinha feita com estômago de lebre, né? Pegava o estômago da lebre ali, lavava tudo, e os caras punham, amarrava ali para não engravidar. Então, o motivo do sexo, né? O ser humano faz sexo, e isso foi uma coisa que chamou a atenção do Freud, por quê? Lembrando que Freud era médico, né? E ele começou lá atrás examinando sapo, e ele sabia que nós somos os únicos seres animais na face da Terra que fazemos sexo para obter prazer. O resto não. O resto entra no cio. O ser humano não tem cio. Ele pratica o sexo não é só para procriar. Aliás, a procriação é uma consequência de um ato primeiramente prazeroso. Eu quero obter prazer. Eu quero é transar. Camisinha furou, esqueci de tomar anticoncepcional, ou errei a tabelinha, ou não podia ter ejaculado dentro, né? E aí engravidou-se. O sexual e o genital são dois conceitos muito diferentes. O prazer sexual pode ser obtido em qualquer parte ou zona do corpo, né? Por exemplo, o Freud sabia que várias partes do corpo a gente obtinha prazer. Dá uma fungada no cangote de alguém para você ver, dá aquele arrepio gostoso, né? Fala aqui na orelhinha, dá que gostosinho. Isso é um prazer. Então Freud sabia que não era só o genital que proporcionava prazer. O ser humano era dotado de várias partes no corpo que dava prazer. Vamos ver aonde isso quer chegar. Mas tais comportamentos não são perversos? Como definir então a perversão? E aí o Freud falou: não, fazer carinho ali, qualquer parte do corpo, obter prazer em qualquer parte do corpo, não é uma perversão. O que é perversão? Aí vamos ver. Suponha que um único elemento torne-se altamente sexualizado. Suponha que esse componente substitua o objetivo normal da sexualidade. Bem, temos exemplos típicos de desvio sexual, o voyeur, o espiador. Então, Freud já começou aí. Não. A perversão é quando a pessoa tem, né, ao contrário do que imaginava, o corpo todo, quando eu estou explorando meu corpo todo, obtendo prazer em todas as formas do meu corpo, o meu corpo, pervertido. Não, Freud falou, não, isso é normal. Isso é sexual. O pervertido é justamente o contrário. É quando eu centralizo toda a minha sexualidade num único objetivo. Por exemplo, os parafílicos. O que são parafilias? Né?
São todos aqueles transtornos de personalidade em que nós temos aí a zoofilia, que é o sujeito que gosta de transar com animal, a necrofilia, o sujeito que gosta de transar com defunto, a pedofilia, o sujeito que gosta de transar com crianças. Isso é perversão. Por quê? Eles só conseguem obter prazer com aquele único tipo de relação. O voyeur, por exemplo, aqui, que é o que fica espiando, né? Ele não quer transar. Como que ele obtém prazer? Sondando, vendo os outros, espiando. É aquilo que é o prazer dele. Então toda a sexualidade foi centralizada num único ponto. Aí Freud falou: isso é perversão. Porque isso é um desvio do que é normal. Né? O normal é se sentir formas, prazer de todas as formas. Quando eu sinto prazer de uma única forma, isso é perversão. Por exemplo, aqui em Taubaté tinha um médico pediatra muito bom. Ele era meio galanzão de novela. Loiro, olho claro, né? Altão, era galanzão. Ah, mulherada, nossa, as mães deixavam os neném doentes de propósito só para passar com ele. E as meninas, a mulherada no hospital ficava também louca, né? Sai com ele. E aí uma mais assim, que tinha mais intimidade, né, com a gente, um dia contou. Ah, eu saí com o fulano de tal. Saí. Mas é muito esquisito. Por quê? Porque ele leva a gente para um quarto escuro, pede para retirar a peça íntima de baixo e fica cheirando. Ele cheira, 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 se masturba e quando ele acaba, ele te devolve, fala, pode vestir a roupa, vamos embora. Isso é perversão. Né? Que tem até um nome que nós vamos ver mais para frente, o último módulo da apostila 2, que é o último módulo do curso, a gente estuda os grandes transtornos da psiquiatria. E aí tá todas as parafilias lá, né? Tem uns nomes bem esquisitos, mas a gente estuda isso lá. Então, qual era a forma de obtenção de prazer? Cheirar a peça íntima. Só. Bafafá que isso depois se espalhou para o hospital inteiro. E aí as outras também que já tinham saído, mas tinham vergonha de falar, é verdade, isso acontece mesmo. Né? E só funciona isso, é uma decepção. Né? Oh, coisinhas de bastidores de hospitais, gente. Mais ou menos 50 tons de cinza, né? Tem umas coisas assim. Então, isso é perversão. Então, Freud que deu essa conotação e dividiu isso. Falou, não, isso aqui, gente, é normal. Mão naquilo, boca naquilo, aquilo na mão, mão naquilo. Isso é normal. Agora, quando é muito centralizado, isso é perversão. E por que que nós estamos falando isso, né? Porque primeiro a gente precisa entender o que é sexualidade, porque nós vamos chegar no módulo, numa parte que fala sobre a sexualidade infantil, que a gente vai ver aqui. A perversão desenvolve uma síndrome. Desenvolve uma síndrome. O que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas muito específicos, né? Que é patológico. Então, a pessoa, um pervertido, ele vai desenvolver uma síndrome. Por exemplo, né, o dolismo, que é o quê? O dolismo é quando a pessoa, o, o homem, ele gosta de vestir de mulher, mas ele não é gay e ele não é travesti. Ele veste de mulher escondido, mas ele não se assume como gay. Muitas vezes ele é casado e tudo, às vezes nem tem relação com o homem,
mas ele gosta de vestir de mulher, né? E ele aí se veste escondido. Tem vários relatos de pacientes que assim, saía, parava na garagem no estacionamento, trocava de roupa e saía dirigindo vestido de mulher, dava 2, 3 voltas, depois trancava tudo, colocava dentro de uma mala, ia de novo, ou uns que trancava, ia para o motel, se vestia de mulher e ficava se olhando, se admirando no espelho, depois tirava a roupa e ia embora para casa. Dolismo. É. De doll, de boneca, né? Em inglês. Então, mas isso, eu estou contando para vocês uma coisa assim resumida, mas isso abre um leque. Como é uma síndrome, né, de perversão, ele pode ter vários outros comportamentos. Ele pode querer se socializar com alguém, interagir com alguém vestido de mulher, né? Mas e aí vai, 1001 coisas pode acontecer dentro disso. Tem o dualismo ali, que é o principal, mas pode abrir um leque já junto com isso. Vamos lá, o exibicionista, né? A pessoa que fica se exibindo, o exibicionista, ele não quer transar com ninguém. Qual a obtenção de prazer? E ele se exibir. O fetichista, né, que tem aquele ponto, tem um fetiche muito específico, cheirar o calçado cheio de chulé, cheirar a, a peça íntima da mulher, só a parte do corpo. Tem fetiche por mão, fetiche por pé, fetiche por orelha, e aí vai. Né? E tem fetiche com os objetos, e aí vai. Fetiche por sapato, por luvas, por óculos. Né? E aí vai. Mostrar, aí Freud fica pensando, né? Mostrar, apalpar. As pessoas normais satisfazem parcialmente tais necessidades na sua vida sexual e no sonho. Então gravem isso, né? Parcialmente, né, a gente satisfaz essas necessidades através da vida sexual e, em parte, no sonho. Mas e os neuróticos? Aí Freud fala, aí você tá vendo a bonequinha aí, né? Um repugnante. Eles resistem muito à ideia. Mas por quê? Essa resistência neurótica contra as necessidades perversas levou a Freud a reconhecer o significado da sexualidade infantil. Este é o ponto de confusão dos neuróticos, né? Quando a criança está ali em desenvolvimento. O que acontece? O que é neurose? Primeiro nós vamos precisar entender o que é uma neurose. Neurose, gente, é quando existe algo que foi recalcado no meu inconsciente, o que Freud chamou depois de o retorno do recalcado. Algo foi recalcado, algo foi mantido no meu inconsciente porque é difícil demais para estar na minha consciência. Eu não consigo suportar aquilo adequadamente. Então, isso foi recalcado, foi lá para baixo no inconsciente. Só que isso faz força. Isso quer sair de lá de qualquer forma. Os meus mecanismos de defesa continuam agindo. Isso gera uma tensão. Você imagina uma mola, né? Onde tem uma força impulsionando ela para cima e a outra impulsionando ela para baixo. Isso vai gerar uma tensão. Essa tensão, essa força, que Freud chamou de angústia, me gera uma angústia, me gera um conflito, né? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho o desejo de sair com a vizinha. Mas não posso, ela é casada, eu sou casado, a minha religião não deixa, eu não posso, tá.
e eu fico aquilo aqui. Mas esse desejo quer sair. E eu reprimo. Essa repressão, tá, gera uma angústia, gera uma energia, gera uma tensão. A força do que foi recalcado, querendo sair, junto com os meus mecanismos de defesa, querendo que aquilo continue lá embaixo. E o que é a neurose? Para dissipar essa tensão, eu arranjo alguma coisa. Eu descarrego essa tensão de alguma forma. Por exemplo, o neurótico em limpeza sai limpando tudo para descarregar essa tensão. O neurótico, gente, o excesso, todo mundo tem um pouquinho de neurose. A gente tem um pouquinho mais de neurose. Você fala, nossa, mas aquela pessoa é tão metódica, né? E tem aquele que é muito neurótico que desenvolve o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Né? É o auge, é o top da neurose. Então, aquela pessoa começa a ter fórmulas mágicas. Vamos supor, eu só consigo sentar nesse tipo de cadeira. Não consigo sentar em outro tipo de cadeira. Me incomoda. Eu começo a ser neurótico. Aí fala, mas aquele cara é neurótico. Por que ele só senta naquele tipo de cadeira? Qual a diferença? Não sei. Nem ele sabe qual é a diferença. Por que ele não senta em outra cadeira? Eu tinha um paciente aqui que só sentava num canto da mesa. Em qualquer lugar que ele ia, ele tinha que sentar naquela posição da mesa. Por quê? Porque isso era uma neurose, era uma forma de dissipar aquela briga que tinha entre o consciente e o outro, entre o consciente e o inconsciente, entre o retorno do recalcado e os mecanismos de defesa ali abafando. Então, a neurose é isso. É essa força, né, entre o conteúdo recalcado e os mecanismos de defesa para manter recalcado, e a pessoa acha um mecanismo para extravasar essa angústia. Então começa a ficar neurótico. E aí a neurose, há vários tipos de neurose, né? Pergunto-lhes, qual é a sua neurose? Agora que você já sabe disso. Você tem neurose no quê? Às vezes é desse tamanho. Mas quando eu pego um paciente com comportamento neurótico, né, eu sei que tem alguma coisa no inconsciente dele que está recalcado, que é muito forte e que quer sair. Então, o Freud vem com a teoria da sexualidade infantil para explicar justamente a neurose, porque muitas vezes, a sua grande maioria das vezes, isso foi recalcado na infância, lá atrás. E aí eu cresci com isso e me tornei um neurótico. O retorno à infância. Todos nascem com um instinto sexual genérico, ou uma energia instintiva chamada de libido. Em latim, desejo violento, paixão, né? Libido, então, para nós aqui na psicanálise, não é tesão, né? Não é desejo de fazer sexo. Libido é a energia que move a busca do prazer. Nós podemos dizer que libido é a energia que move a sexualidade. Mas a sexualidade é algo muito mais amplo, né? Então é aquele desejo, né? Vamos supor que eu esteja com desejo de comer um pudim. Então, a minha libido, e eu não estou com fome, acabei de jantar, comi, estou satisfeito, mas bate aquela vontade, né? Um docinho agora caía bem, né? Você está com fome? Não. Então, por que você está com vontade de comer doce?
Porque biologicamente eu só como quando eu estou com fome. Mas é aquele docinho, e aquele cafezinho? A gente tem necessidade de café? Não, o ser humano não precisa do café para viver. Não precisa, biologicamente falando, a cafeína não serve de nada para gente. Se você nunca tomar café na sua vida, você não vai morrer, você não vai crescer com alguma deficiência, porque o seu organismo não precisa da cafeína. Mas o psicológico, a obtenção do prazer, precisa. Então, e o que me move para obter esse prazer? A libido. Então, a libido vai fazer eu sair 10 horas da noite, desesperado, atrás de uma loja de conveniência, um supermercado 24 horas, eu acho um pudim para comprar. Ou então vou lá na casa da Regina, que eu sei que na casa da Regina tem pudim, bato lá 10 horas da noite. Regina, você podia me dar um pedacinho de pudim? Eu tô com uma vontade. Essa é a libido. É a energia que foi buscar o prazer. Né? Depois nós vamos entender o porquê, né, essa necessidade de obter prazer. Vamos supor, no caso do pudim, por que eu tenho que ter prazer, né, em comer algo se eu não estou com fome? Né? Às vezes você fala assim, tá em casa, aí você fala assim, uma vontade de comer alguma coisa, aí alguém fala, mas o que é que você quer comer? Não sei, eu só quero comer. Por quê? Uma das formas de obtenção de prazer é a comida. Mais rápida que tem é a comida. Então vamos lá. O instinto sexual tem suas partes físicas e psíquicas que são uma fonte orgânica interna de excitação, uma determinada potência ou pressão dessa excitação, um objetivo que consiste em alcançar a sensação de prazer, reduzindo a tensão. Então vamos lá. Para eu ter esse desejo de comer o pudim, primeiro eu tenho que ter uma fonte orgânica interna. Algo dentro de mim, pode ser no meu inconsciente, mexe, né? Para que isso desperte. Uma determinada potência ou pressão dessa incitação, isso tem que fazer uma força dentro de mim. Verdade, vem a ideia, comer o pudim. Aí vem aquela pressão. Não, você precisa comer um pudim. E agora onde você vai achar esse pudim? Isso tem que fazer uma pressão dentro de mim. E um objetivo. Qual é o objetivo que eu vou comer esse pudim? Diminuir essa tensão gerada dentro de mim de comer um doce. Por quê? Porque talvez o meu dia amanhã vai ser muito cheio. Então, já pensando no dia de amanhã, eu já quero ter prazer para não sentir dor. Uma forma de eu apagar aquilo. Ou o meu dia foi muito difícil. E aí eu quero comer para passar esse dia, para esquecer esse dia, como foi difícil. Um objeto, isso é, a coisa ou pessoa com qual o objetivo possa ser satisfeito. Então, no caso aqui, no meu caso, o pudim é o objeto. Libido, ela não tem masculino nem feminino, é neutro, né? É neutro. Tanto serve para masculino quanto meu libido, minha libido. O pessoal usa mais no feminino, minha libido, porque é uma energia, né? Então, minha energia, minha libido. A história sexual do indivíduo começa no seu nascimento. E aí, não vamos pensar no sexo como coito, tá, gente? Vamos pensar na obtenção de prazer, né? História sexual, então, é a obtenção de prazer. Então, do indivíduo começa no nascimento. A libido de um recém-nascido
é desestruturada. Eu a chamo de perversa polimorfa. Vamos lá. O que é perverso? Várias formas. Não, perdão. Perverso é uma parte extremamente sexual, né? Foi o que a gente falou lá. O voyeur, ele gosta de ver. Então, a criança, ela nasce, ela tem umas partes muito específicas em determinada fase da vida dela que ela vai obter prazer, né? Então, por isso, perverso. Porque ora vai ser só a boca, né, que vai dar prazer. Polimorfa porque é várias formas. Não é só uma forma genital, é várias partes do corpo. O que significa que uma criança obtém prazer na estimulação em qualquer parte do corpo? Polimorfo, né? Para atingir um objetivo e um objeto específico, ela necessita da experiência, um complexo processo de aprendizado que facilmente pode dar errado, né? Aí quando a gente fala que a pessoa ficou fixada numa fase e essa fixação o torna um neurótico. Os órgãos específicos da satisfação sexual são determinados com base nas zonas erógenas. Então, Freud falava que cada momento da vida eu tenho uma zona erógena muito centralizada. É aquela parte específica que vai me proporcionar prazer naquela idade. Então, vamos lá. Ele começou as fases do desenvolvimento psicossexual. A fase oral. Minha necessidade primária é comer e o prazer que sinto quando mamo. A gente está vendo aí na imagem, né? Então, a primeira fase do desenvolvimento psicossocial é o quê? É a fase oral, porque a criança, ela, ela sente prazer mamando, sugando. Tanto é que, muitas vezes, a criança reclama, você vai dar mamadeira, ela quer o quê? A chupeta. Muitas vezes ela está no bico do seio da mãe e não está mamando. A gente fala, tá brincando só com o bico do seio. Por quê? Porque é gostoso, porque é prazeroso, é o colo, é o seio, é o conforto, é o alimento, né? Então, a fase oral, lógico, gente, aqui é só uma pincelada. Depois nós vamos aprofundar muito em cada uma dessas fases. Então, na fase oral, eu tenho essa questão, né, dali, de quando eu mamo, a boca é a minha zona erógena. Eu sou o mundo, né? O meu primeiro objeto de amor é o peito. Mas quando uma mãe tira o peito, foi-se. E eu não controlo o mundo. Então, no primeiro tempo, e até Melanie Klein fala isso, né, que a criança ela tem uma percepção de que só existe ela e o seio da mãe. Ela e o seio, não existe mãe. E ela divide isso em seio bom e seio mau. O mesmo seio que alimenta, né? Ela não enxerga que é o mesmo seio. Ela enxerga que, assim, quando está aqui comigo, legal, é bom. Mas quando não está, eu quero, eu sinto falta, e ele não vem, é o seio mau. Mas a gente vai ver Melanie Klein mais para frente, que foi uma psicanalista, primeira psicanalista a trabalhar literalmente com criança. Ué, mas e Freud? Freud não trabalhou com criança. Ele não quis fazer análise da criança, mesmo porque até não teve tempo, né? Mas ele percebeu que o objetivo dele era curar a histeria. Ele percebeu que muita coisa que o adulto trazia acontecia na infância. Foi onde ele foi obrigado a olhar em direção das crianças. Mas ele nunca analisou as crianças. Melanie Klein já começou a ver que a criança tinha material para ser analisado e desenvolveu toda a técnica para
psicoanalisar as crianças. Então, nesse primeiro momento, a criança, né, tem tudo ali. A fase oral, né, é ótimo. É o seio. Essa fase oral primária também pode ser compreendida em um sentido histórico mais amplo. Ela aparece novamente na fantasia dos adultos, na mitologia e na história da cultura. Assim, por exemplo, associamos a perda de um objeto de amor oral como um famoso mito, a expulsão do paraíso, né? Só por causa de um pecado oral, porque na verdade Eva foi expulsa, Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa de um pecado oral, porque ela quis comer uma maçã que era um fruto proibido, né? Mas há também um antigo desejo cultural de recuperar o prazer, né? É recuperar o seio, recuperar a satisfação no mesmo grau. A gente sempre tem uma certa fixação na fase oral. Ninguém passou pela fase oral perfeita. Sempre fica uma saudade. Tanto é que a gente gosta de comer o pudim sem estar com fome, né? A gente quer tomar o cafezinho que não serve de nada para mim. Eu quero, na verdade, o quê? Obter prazer. Eu quero ter aquele mesmo prazer que eu tinha quando eu estava no seio da minha mãe. Ah, fulano fuma. Uma fixação na fase oral. Por quê? Ele obtém prazer oral, sugando, né? Tem até um livro ali, mas quando eu for aprofundar, eu leio um trecho deles para vocês. O primeiro psicanalista brasileiro, e ele faz uma citação muito interessante do cigarro, né, com a fase oral. Na verdade, o cigarro é o próprio seio da mãe. Ao que vem de sair leite, sai fumaça. Esse quadro de Bruegel, de 1567, mostra a utopia, o paraíso completo do prazer oral perfeito. Esse quadro aqui aí tá meio borrado, mas se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que é o povo que comeu, é o povo que comeu até morrer, né? Tá todo mundo caído, desmaiado, morto ali. Por quê? Mostra isso, né? A obtenção de prazer fixado na fase oral, né? A tentativa de obter a mesma sensação que tinha lá atrás, né? Então, quando eu mamava. Então, a gente, até aquele... Por que o povo gosta tanto de fazer fofoca? É um prazer obtido pela fala, né? Por que tem gente que fala demais? Que a pessoa que chama taquilálica, né? A pessoa que tem taquilalia, ela fala demais. Começa a falar, você fala, peraí, deixa eu falar. Não, e ela fala, porque ela tem prazer em falar. Né? E fazer fofoca é bom, vamos ser honestos aqui. Não é bom uma fofoquinha? É bom uma fofoquinha. Por quê? Porque dá prazer. Por que aí tem esses jornais, esses programas de fofoca e dá audiência? Porque todo mundo quer saber de uma fofoca. Porque dá prazer, é gostoso, gente. É prazeroso. Vamos sentar aqui, vamos falar da vida do fulano? Vamos. Vamos sentar ali no pronto-socorro e tomar uma benzetacil? Não. Benzetacil dói. Mas fazer fofoca é bom. Porque essas pessoas, que é a pessoa fofoqueira, está fixada ali. Qual foi a forma dela encontrou para obter prazer? Falando da vida dos outros. Então vamos lá. A próxima fase é a fase anal.
A primeira fase, gente, é até 1 ano aí, tá? Aí vai muito de autor para autor, mas é até 1 ano. A fase anal vai de 1 a 3 anos. Fase oral de 0 a 1 ano. Hoje, gente, os pediatras, né, orientam a mamar no mínimo 6 meses. O correto é você deixar a criança largar o seio. Não a mãe interromper isso. Por isso que a gente tem essa fixação na fase oral. Porque eu vou mudando de fase, né? Eu vou mudando de zona erógena. Na fase anal, qual é o prazer? Eu controlar o esfíncter, né? Porque eu controlando o esfíncter, eu recebo gratificação dos meus pais. Ah, legal, parabéns, você fez xixi no vaso. Ah, legal, você fez cocô no piniquinho. Ai, que bacana. Olha aí a satisfação, olha a recompensa, olha o prazer. Então ele sabe que se ele controlar e fizer na hora certa, ele não vai ser castigado, ele vai ser gratificado. Isso fica registrado no cérebro da criança. Então ele começa a controlar o esfíncter e ele sabe disso. E aí ele larga do seio. Então, a criança, ela tem esse ciclo. Se ela não largou no seio no tempo certo, vocês vão ver, quem é mãe aí sabe que a criança uma hora não quer mais o seio. Ela rejeita o seio. Acabou a fase, foi para outro. Agora tem mulher que não, 6 meses tem que tirar do seio depois da fórmula, e a fórmula é muito não sei o quê, já tudo no desenvolvimento. A fórmula mais está errado. A criança não completou o ciclo dela. Ah, mas é 1 ano. Tem criança que larga mais cedo, com 8 meses, 9 meses. Tem criança que larga um pouco mais tarde, 1 ano, 1 ano e 2 meses. Né? Ah, e aquela criança que avança, está entrando na fase. Aí tem problema. A criança está com insegurança, está com alguma coisa, essa criança está passando, ela não largou o seio ainda. Né? Vamos lá. Então, na fase anal, eu faço o mundo e esse é meu presente para ele. Ah lá, o Freud ali pequenininho mostrando que cocô, né, enorme. E o próprio Freud ali embaixo, atolado no cocô. A criança aprende a controlar voluntariamente seus órgãos de excreção. Prender e soltar dão um profundo prazer. Aí aqui, ó, a mãe do Freud do outro lado ali. Mas quem diz o que é certo ou errado sou eu. E aí o Freud fala: eu não posso nem ser criativo nunca. A função da excreção está ligada às representações sociais de ordem, higiene e nojo. Vamos lá. Na fase oral, na fase anal, né, a criança aprende que a primeira vez que ela vê algo saindo do corpo dela. Muitas vezes ela olha como para o cocô e vê aquilo como se fosse algo legal, algo bacana. Ela não sabe que é nojento. O adulto é que sabe que é nojento. O adulto é que fala para a criança: isso é nojento, isso é fedido, isso não pode. Credo, você vai ficar doente, não põe a mão no cocô? É o adulto que fala. A criança não tem noção disso. Por isso que muitas vezes a criança enfia a mão na fralda, tira aquilo, ela brinca com o cocô. Ela passa o cocô para todo lado, né? Passa. A minha irmã teve minha sobrinha pegou o cocô e passou na televisão, né? E a minha irmã quis morrer. Mas eu ia dar mais quando eu falei para ela, mas é o presente dela que ela tá dando para você, ela tá te presenteando. Nossa, ficou louca da vida.
que é isso? Que coisa mais nojenta, não sei o quê. Explica, é difícil de entender, né? E não é da área, é difícil explicar isso. Então, aí era um presente, né? Tanto é que aqui tá falando, ó, é um presente, né? É, eu faço o mundo, né? E esse é meu presente para ele. Então, pode ver aí na internet, vocês vão achar vídeo da criança na beira do vaso lá, querendo o cocô de volta, que não é para jogar o cocô fora, que é o meu presente que eu estou te dando. É a primeira vez que a criança. Para a criança, aquilo é super legal, super bacana. Qual é o problema? A gente está vendo a mãe do Freud aqui falando: quem diz o que é certo e errado sou eu. Então, o adulto vem com todo esse conceito, com toda essa repressão, e a criança fica angustiada porque ela não entende. Se é algo tão legal, é algo tão bacana, é algo que eu fiz, como é que você fala que não gosta? Como é que você me bate? Como é que você me repreende? E aí o negócio dá ruim, porque aí a criança fica com medo de fazer o cocô. E aí, em vez de obter prazer, ela vai ter dor. E isso vai ter uma consequência lá na frente. Uma delas está relacionada ao trabalho. Porque, gente, dá trabalho fazer cocô, não dá? A gente tem que parar o que está fazendo, ir lá, descer as calças, fazer o que tem de fazer, depois se limpar, vestir a roupa, lavar a mão. Nossa, é algo chato, trabalhoso. O inconsciente trabalha com representações. O trabalho, a execução de um trabalho, para o inconsciente, é aquilo, a execução, o ato de sentar no piniquinho, de sentar no vaso, de fazer um cocô. Então, aquelas pessoas que começam a fazer um trabalho e não terminam, começa a fazer uma faculdade, não termina, tudo que pega para fazer, se começa a dobrar uma roupa, ela tem que deixar uma peça. Isso é uma fixação na fase anal. Por quê? Porque ela foi repreendida. Se ela geralmente é aquela criança que começou a fazer cocô na roupa e a mãe veio e deu a dura. Opa, se eu terminar, eu vou ser punido. A criança fica com medo de terminar de fazer o cocô, e ser punida. Então, lá na frente, o inconsciente trabalha como? Não termina o trabalho, senão você vai ser punido. Você vai terminar essa faculdade, você vai ser punido. Você vai terminar de dobrar essa roupa, você vai ser punido. E no trabalho, essa pessoa, no trabalho mesmo, vamos supor que ela trabalha numa fábrica e ela tem que dar conta daquele serviço que ela começa. Ela sofre muito. Porque sempre vai vir uma angústia de que ela vai ser punida ao terminar aquele trabalho. Né? Aí vocês vão falar assim, mas gente, não concordo. Não tem prazer em fazer cocô. Aí dá uma dor de barriga em você, aquela cólica mesmo, você senta no vaso, ai, gostoso. Você ficou livre daquela sensação. É bom. Primeiro vem o desconforto, depois você fica livre daquele desconforto. Mesma coisa com xixi, com cocô. Ficou livre do desconforto, o que que vem? O prazer. O prazer de não estar sentindo mais aquele desconforto. Né? E a criança não entende isso. Então ela vai fazer significações. Então, gente, aquela criança que está na fase do desfraude, né, tem que ter muita atenção com ela. É lúdico, a criança funciona com lúdico. Ah, que legal, que bacana, olha o cocôzão que você fez, isso mesmo, bacana, vamos jogar ele fora, vamos dar tchau para ele, vamos colocar ele na água para ele virar barquinho e ir pro mar, vamos lá, joga na privada aqui, ei, dá tchau. Essa farra toda, para que a criança não bloqueie, não fique fixada nisso e vá dar problemas lá na frente. Isso impacta até
com dinheiro. Com dinheiro. Há uma representação dessa fase com dinheiro, porque o dinheiro, por muito tempo, era tido como o cocô do capeta, as fezes do capeta, porque causa dano, causa estrago, corrompe. Então, aquela pessoa que é muito sovina demais, né, ela tinha que guardar o cocô por muito tempo lá atrás para não ser punida. E agora ela... O que a gente fala desse pessoal que é muito sovina? Desculpe a expressão, mas o dito popular diz: não come a merda porque fede. Olha a representatividade inconsciente aí do cocô com dinheiro, com o suvino. A pessoa que gasta demais também é verdadeira. Essa não teve uma orientação. Faz qualquer lugar, faz qualquer hora, não tá nem aí. Entendeu? Aquelas crianças que são largadas. Fica uma fralda 4, 5 dias, vai fazendo, tá tudo bem. Aí essa criança, o que ela entende? Posso fazer isso, não tem problema, não tem limite. Posso gastar esse dinheiro. Né? Ou ela entende, tipo assim, eu quero ficar livre disso porque isso é sujo. Então eu vou gastar, porque eu não posso ter isso. Isso é sujo, você não pode ficar perto de mim. Vocês estão começando a entender como é importante a fase do desenvolvimento psicossexual infantil? Porque é muito delicado ali. Aconteceu alguma coisa de errado ali, vai me bater lá na frente. Então já falamos da fase anal. Essas representações anais de inteligência, criação, capacidade, vergonha, ordem repressiva, nos recorda de outro mito muito cultural, Prometeu, o fundador da civilização humana. Prometeu, o titã, fez os primeiros homens com barro, uma substância parecida com excrementos. Deu aos homens o seu primeiro e importante presente, o fogo, e ensinou-lhes as primeiras habilidades. Foi condenado pelos deuses e acorrentado em um rochedo, para que uma águia devorasse o seu fígado. Né? Então, aqui, o que o mito nos quis dizer aqui? Punição, punido, né? Por quê? Ele foi castigado porque deu o primeiro presente para a humanidade, que era o fogo. E isso, o fogo era, na mitologia, era exclusivo dos deuses. Só os deuses tinham o fogo. E aí ele deu para os homens. Aí os deuses ficaram com raiva dele e falaram assim: ah, é? Você deu esse presente para o mundo? Assim como a criança fez o cocô na hora errada, você vai ser castigado. O que prometeu? Então, eles já sabiam, né? Não sei de que forma, mas os gregos sabiam que o fígado é o único órgão que se regenera. Então, Prometeu ficou acorrentado no rochedo e todo dia a águia vinha e comia o fígado dele. No outro dia, o fígado estava lá de novo. Aí ela vinha e comia de novo. Então, ele sofria todo dia aquela dor da dilaceração do fígado dele, né? Então, esse foi o castigo dele. Então, tem essa ordem e repressão na fase anal. Vamos lá. A fase fálica. Né? A fase fálica vem aí dos 3 aos 5 anos. A fase fálica, vamos lá. Aos 3, 4 anos, as crianças descobrem a coisa com a qual podem ser criativos.
a masturbação. Não é a masturbação em si, tá, gente? Vou explicar. Estimulação da área genital que aparecem naturalmente, mas aí vem a repressão. Para com isso. Aí o neném lá com a mão no piruzinho falando, não posso ter qualquer prazer. Gente, na verdade, o que que acontece? A criança não quer se masturbar para ter orgasmo. Ela não sabe o que é orgasmo. Isso está na cabeça do adulto. Ela põe a mão lá na genitália e é gostoso. A gente vê homem adulto até hoje aí com a mão no saco, com a mão no pinto no meio da rua, né? Por quê? Com esse hábito? Porque é gostoso. É uma parte que dá prazer. Então a criança descobre aquela parte, né? E ela fica ali segurando o piruzinho ou as meninas com a mão na pepequinha e tá gostoso, é gostosinho. O adulto que chega e fala: tira a mão daí, para com isso, fica mexendo, esse pinto vai cair. Eu já vi mãe falando isso. Já vi falando outra coisa, falando para as meninas: vai encher de bicho a sua perereca. Pronto, você destruiu a sexualidade dela. Você destruiu a sexualidade do menino. Porque ele vai aprender sentir prazer naquilo ali é ruim. Quando ele chegar na fase adulta, vai ser um mal resolvido. Não vai se entregar completamente numa relação sexual. Por quê? Ai, vai dar bicho. Né? Aí são aquelas mulheres que muitas vezes não têm orgasmo. Ou tem o vaginismo, que é a dor na hora do ato sexual. Né? Dói. Porque não posso, vai juntar bicho. O rapaz, né, com aquela insegurança, às vezes não funciona, tem problema de ereção ou ejaculação precoce, por quê? Eu não posso ter prazer aqui, vai cair. Por isso que eu falo que a psicanálise tinha que ser ensinada na quinta série pra gente. Para que quando a gente tivesse os nossos filhos, a gente não errasse tanto, né? A gente tivesse pelo menos um norte. Então aqui a gente fala masturbação porque é o toque na genitália, mas não é a masturbação com essa cabeça de adulto que a gente tem. A criança não quer atingir o orgasmo. O conceito fálico não é um conceito exclusivamente masculino, mas aplica às crianças de ambos os sexos. Crianças de ambos os sexos pensam que eles fazem um filho na mãe ou mesmo que eles podem produzir um pelo caminho anal. Isso aqui nós vamos entrar mais, aprofundar mais detalhadamente para vocês não pirarem um cocão agora, no início. Mais lá na frente a gente aprofunda isso na outra apostila. Na verdade, o que a gente, nessa idade, começa, nessa fase aí, na fase fálica, começa a diferenciação do gênero. É quando a criança começa a olhar e fala assim, o cachorrinho é menino, a cachorrinha é menina, o gatinho é menino, a gatinha é menina, a vaquinha é menina, o boi é menino, começa a aplicar o gênero. E ele olha para ele e fala, eu sou menino. A menina fala, eu sou menina. Por que fase fálica? Porque nessa idade, quando a criança começa a fazer a diferenciação de gênero, a menina, ela não tem, tem só a percepção da presença ou da ausência do pênis. O menino tem pênis, a menina não tem pênis. A menina não sabe que ela tem a vagina. Num primeiro momento, ela desconhece que ela tem uma vagina. Ela olha nela e olha no irmãozinho. Ele tem pênis. Eu não tenho pênis. É isso. Então, por isso que Freud centralizou, né, deu o nome de fase fálica, justamente para pontuar essa diferença. A presença ou a ausência do pênis nessa fase. Curiosidade, medo, confusão sobre as diferenças na anatomia das partes sexuais aparece. Aos 5, 6 anos, a criança atravessa a fase em que se manifesta o complexo de Édipo, como o exemplo a seguir. E aí vamos lá no pequeno Hans. O complexo de Édipo, gente, é uma fase
dentro da fase fálica. A fase fálica, das 5 fases, que são 5 fases que a criança passa do desenvolvimento psicossocial, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência e a fase genital. Das 5, a mais complicada é a fase fálica. Porque dentro da fase fálica eu tenho complexo de Édipo para menino e para menina, eu tenho complexo de castração para o menino, além do complexo de Édipo. E para a menina, além do complexo de Édipo, a inveja do pênis. O complexo da inveja do pênis. Então, é muito complicada essa parte. Mas vamos ver aqui o caso do pequeno Hans, como Freud chegou ao complexo de Édipo. Hans, 5 anos, tinha pavor de cavalos. Hipo, que é cavalo, fobia, que é medo. Né? Hipofobia. Não posso sair de casa, o cavalo pode me morder. E naquela época só tinha cavalo para rua, né? Seu pai foi consultar Freud. Isso tudo começou quando a sua irmã nasceu. Eu vou ter uma menininha. Você gosta disso? Aí o Hans falando, né? Eu vou ter uma menininha. E o Freud, o pai dele perguntando, você gosta disso? Sim. No próximo ano eu vou ter uma. Por que a sua mãe não pode ter uma? E ele responde, porque eu quero uma filha para me distrair. Aí o pai rebate, né? Só as mulheres têm filhos. E aí o Hans sabiamente pergunta, né? E você? Por que você não tem um? Aí Freud fala, Celso, ele não deixa ninguém roubar a criatividade dele, né? Hans interessa-se pelo pênis e pelo seu pênis e pelo pênis do seu pai. A masturbação foi tipicamente interrompida. Se o doutor cortar o seu pinto, como é que você vai fazer xixi? Aí ele responde, com a minha bunda. Gente, o Hans, né, o pai aqui do Hans chamando a atenção dele, porque ele estava lá com a mão no peru lá, e aí falou, se o doutor vir cortar, como é que você vai fazer xixi? Ele fala, pela minha bunda, como a minha mãe faz. A criança, então, acha que a mãe faz xixi pelas nádegas. Por quê? Porque ela não tem um pênis. E Hans continuou nas suas pesquisas. Por que você está aí, o pai de Hans ali deitado ali, né? Por que você está me olhando aí parado? Para ver se você também tem um fazedor de xixi. Ah, você não sabia que eu tenho? Pensei que fosse, pensei que, como você fosse grandão, o seu era grande como o de um cavalo. E aí, Freud colocou, ele transferiu para o cavalo o medo que sente de você. E aí o pai do Hans pergunta, por que sentiria medo de mim? Aí entra o complexo de Édipo. Você é maior e pode ameaçá-lo de castração, porque ele desejava a mãe. E o pai de Hans, muito estranho. Uma fase perfeitamente normal, Freud fala, na infância. O que devemos fazer? O pai do Hans pergunta. Converse com ele, diga que aprova ele ser um dia tão grande quanto você. Hans cresceu sem problemas. E aí o Hans falando, e músico me tornei como meu pai. E nas meninas? Então vamos aqui. Primeiro a gente vai falar dos meninos, né? Então o Hans, ele projetou o medo que ele tinha do pai dele pro cavalo, porque ele achava que o pai dele era grande, então ele estava na época da diferenciação de gênero, ele olhava pro pai, pai grandão, olhava pro cavalo, cavalo grandão, ele achava que o pai tinha que ter um peru do tamanho do cavalo. Né? E aí, o medo que ele tinha do pai, ele transferiu pro cavalo, por isso que ele tinha medo de cavalo. Mas por que ele tinha medo do pai? O medo da castração. O menino, ele olha para a mãe e vê que ela não tem o pênis.
olha para ele e vê que ele tem um pênis, olha para o pai, vê que o pai tem um pênis, o que que ele imagina? Meu pai tirou o pênis da minha mãe. Meu pai pode tirar o meu. E qual é o medo dele? Nessa época, o menino e a menina, o primeiro objeto de amor de todo ser humano é a mãe. Então o menino quer exclusividade. O menino quer estar ali no colo da mãe, não quer perder. Mas ele vê que existe entre o pai e a mãe alguma coisa. Ele não sabe o que é. Ele sabe que existe alguma coisa entre os dois. Existe um afeto entre os dois. Né? E o menino não quer isso. Então, no primeiro momento, ele reluta. É quando a criança vai lá, o menino entra no meio do casal, não quer o pai por perto, que a gente fala que o menino está apaixonado pela mãe. Ele fica muito grudado na mãe. Ele não quer largar a mãe de jeito nenhum. É um grude com a mãe. Aí entra a, aí entra a vez do pai, né? Ele fala, poxa, meu pai, se ele fez isso com a minha mãe, pode fazer comigo. É melhor eu deixar a minha mãe e ser amigo do meu pai. E o que que ele faz? Aí ele cola no pai. Aí ele começa a descobrir o pai. Porque até antes o foco é todo na mãe. Aí ele começa a descobrir que o pai é um cara legal, que o pai começa a querer fazer barba junto com o pai, usar o sapato, as roupas do pai, a ter a mesma profissão do pai, interessar para o mesmo time de futebol. Aquilo que o pai interessa, carro, ele vai interessar, ele vai pegar ali, grudar no pai e vai pegar todas as referências masculinas que ele precisa para a vida adulta e vai seguir, né? E o complexo de castração aqui, esse medo da castração que o menino tem, né, é que faz nascer o superego depois, quando adulto, né? Porque bate lá no princípio do prazer. Nós como estamos falando isso porque a gente estava falando do princípio do prazer e realidade, né? O princípio do prazer, eu quero a minha mãe. Qual o princípio da realidade? Eu não posso porque ela é do meu pai. Então eu começo a aprender que nem tudo eu posso. Aí eu começo a aprender as regras, né? O superego é aquele pai interno. O superego é que fala, vamos sair para beber agora? O superego fala, não. O id fala, vamos beber. O superego fala, não, amanhã, terça-feira, gente, amanhã tem que trabalhar, você tá ficando louco? Então, o superego começa a ser formado a partir do complexo de Édipo. Antes disso, quem é o superego da criança? Nós, os pais. A criança vai enfiar o dedo no mar? Não enfia, que você toma choque. Ah, você vai pular na piscina sem boia? Não pode, você vai morrer. Você vai fazer tal coisa? Não. A gente é o superego da criança. Depois ela começa a desenvolver seus próprios superegos. Né? Então, semana que vem a gente fala como que o complexo de Édipo dá nas meninas, tá? Eu quero que vocês entendam é que, primeiro, a gente tem as fases psicossexuais e quando que determinada parte do corpo me promove prazer e que isso vai refletir na minha fase adulta, positivo ou negativamente, conforme eu atravessei essa fase, né? Na fase oral é a minha boca que me proporciona prazer, na fase anal é o controle dos esfíncteres, tanto de urina quanto o de fezes, o fezes mais complicado com a urina é um pouco tolerada ainda pelo adulto. Ah, fiz xixi na roupa, tudo bem, vai lá, troca, fez cocô na roupa. Ah, você fez cocô na roupa, pá. É mais pesado. Na fase fálica é a diferenciação de gêneros, né? É onde o menino começa, a zona erógena é a genitália, tanto masculina quanto feminina, mas o menino ali começa a diferenciar os gêneros, a menina também. E aí se encaixa em qual gênero ele pertence. A identidade de gênero é outra coisa que nós vamos ver lá para frente. Pode estar relacionado com a fase fálica? Pode. Mas é a causa? Não. Tá?
Nós vamos ver isso mais para frente na outra apostila quando a gente aprofundar. Lembrando que agora é apenas uma pincelada, né, para a gente ir ganhando intimidade com a psicanálise. Depois nós vamos aprofundar. Então, semana que vem, a gente fala aí do complexo de Édipo nas meninas, na página 86. Tá bom, gente? Então, boa noite a todos vocês aí. E se ficaram com dúvidas, me avisem que a gente vai esclarecendo isso aí. Tchau, boa semana para vocês. Eu que agradeço. Boa noite.